Pastor, meus irmãos, bom dia, tudo bem? Sou o pastor Henrique Oliveira e seja muito bem-vindo a mais um devocional para a glória do Senhor. Passamos um tempinho sem devocional. Eu sempre peço aqui, ore por mim, eu oro por vocês. Em todo devocional eu oro por vocês. Eu peço que vocês também orem por mim, para que Deus nos mantenha firme, nos mantenha forte na presença dEle, para que a gente possa caminhar aí e trazer sempre uma palavra de Deus para você todas as manhãs, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Nós temos devocional aí todos os dias às 8h30 da manhã, quando o Senhor nos permite, e leitura bíblica às 22 horas. Você é meu convidado para estar nesses horários comigo. Não se esqueça, tem muito devocional. Nós já estamos aí quase no devocional 150. Tem muita palavra, tem muita leitura bíblica. Já lemos todo o Novo Testamento, já lemos Gênesis inteiro, já estamos na metade, mais da metade já de Êxodo, né? Nós já lemos. Então tem muito conteúdo para você ser edificado aqui nesse canal, tá bom? E já, mais um pouquinho, a gente vai. Eu vou começar a postar as pregações ao vivo de domingo pela manhã lá da nossa igreja, tá bom? E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever, tá bom? Curtir, compartilhar esse vídeo em grupo de WhatsApp e nos grupos da família aí, tá bom? Um tema muito interessante e um texto que eu estava lendo é como os homens de Deus lidavam com algumas situações. A gente vai ver aqui, ó, em Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei da Pérsia. E veja só que interessante. Deixa eu só confirmar aqui, rei Artaxerxes, é isso mesmo. Vem uma caravana de Jerusalém e Neemias, preocupado com o povo de Deus, pergunta como está o povo, como é que está a cidade de Deus, como é que está o povo de Deus. E eles respondem, né? Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Aí Neemias, quando ouve isso, ele senta e chora. Porque a preocupação dele com o povo de Deus, né, e com a cidade de Deus era enorme, era grande. Ele sentia no coração, né, a vontade de ajudar, a vontade de fazer alguma coisa. E muitas vezes a gente é assim, né? A gente quer que a obra do Senhor, hoje a obra do Senhor está sendo tão prejudicada por homens que se dizem de Deus e não são de Deus, por cantores que se dizem de Deus e não são de Deus. Há pouco, no último final de semana, teve um evento lá no Rio de Janeiro, acho que é o centenário da Assembleia de Deus. Aí eles pegam um político corrupto e colocam no púlpito, profanando um lugar que deveria ser santo. As igrejas cheias de bezerros de ouro, né, idolatram pastores, idolatram cantores. Hoje tá muito difícil. E muitas vezes a gente olha para essas coisas e o nosso sentimento é de tristeza. O nosso sentimento é como Neemias, né? Como é que tá o povo? Aí você vai falar, o povo está sendo idólatra dentro das igrejas. O povo está adorando mais a um pastor ou a mais pastores do que ao próprio Deus. Tem mais reverência com o homem do que a Deus. As pregações falam mais do homem do que de Cristo. Os cantores cantam mais sobre o homem do que sobre Cristo. Tá tudo muito diferente, tá tudo muito complicado. E quando a gente olha para essa situação da igreja do Senhor, muitas vezes a gente chora. Passando às vezes, vendo alguns vídeos e a gente vê falsos profetas enganando multidões. Pessoas que vão na igreja por causa de profecias, atrás de profecias, pessoas que vão para a igreja atrás de curas, pessoas que vão para a igreja só atrás do pão multiplicado, né? Como era na época de Jesus, e Jesus repreendeu a multidão. Vocês vêm para mim porque eu multipliquei o pão. A gente olha a situação da igreja e a gente chora por dentro. E a gente fala, Senhor, como seria bom que a nossa voz, a voz dos pastores que buscam pregar o evangelho, como a nossa voz
o que a gente pede é que Deus ecoe o verdadeiro evangelho através das nossas vozes, para que as pessoas busquem a Deus, porque eles precisam de misericórdia, eles precisam alcançar a graça, precisam entender a graça de Deus, precisam buscar a Deus porque sentem alegria em Deus, precisam buscar a Deus porque sentem paz em Deus, não porque Deus pode fazer alguma coisa, mas pelo que Deus já fez. Deus já pagou com seu Filho, né, na cruz do Calvário, a nossa salvação. Ele nos comprou, nos deu o seu Espírito, e a gente, em vez de buscar a Deus para agradecer a Deus e buscar a Deus para se renovar na fé, se renovar no amor, buscar a esperança de vida eterna, muitos dos crentes de hoje buscam a Deus só pelo milagre. E Neemias, ele vê a situação do povo de Deus em calamidade. A igreja brasileira está crescendo muito, mas de que forma está crescendo? Quando a gente olha para o verdadeiro evangelho e compara com o que está acontecendo, o nosso coração chora, como Neemias chorou. Ele passou lamentando-se por vários dias, jejuando e orando ao Senhor. Aí aqui ele vai orar ao Senhor. Aí tem toda a oração de Neemias. Aqui focando que ele era copeiro do rei, né? E aqui olha que interessante, ó. O homem de Deus. Qual que é o foco? Como é que o homem de Deus lida com as situações, né? No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Até então eu nunca tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Olha que interessante. Muitas vezes a gente, na afobação de fazer alguma coisa, né, a gente se precipita. E muitas vezes a gente vem ver a situação da igreja atual e a gente quer abrir a câmera, né, e falar. E a gente quer, às vezes dá vontade, irmão, sabe? Eu vou abrir o coração aqui pra vocês. Às vezes dá vontade de pegar vídeos e trazer os vídeos aqui, comentar e mostrar o erro. Isso é bom. Isso é bom pra expor o erro, pra vocês saberem, né, o que é errado e o que é certo segundo as escrituras, não segundo o que a gente acha. Mas eu tenho aprendido com Neemias. Ele diz assim, o rei diz: o que você gostaria de pedir? Ou o que você gostaria de fazer em relação a isso? Aí a resposta de Jeremias é assim, ó. Você pode ver no final do versículo, tem: e respondi ao rei. Só que antes da resposta dele, ele diz assim: então orei ao Deus dos céus. Antes de dar a resposta ao rei, ele foi orar. Aqui no texto deixa claro que ele não saiu da presença do rei e foi orar. Foi uma oração rápida ali. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, me dê o que falar. Senhor, fala através da minha boca. Senhor, fale aquilo que o Senhor quer falar. Que o meu pedido seja o seu pedido. Já pensou? Ele deve ter orado assim. Foi uma oração rápida, porque ele ainda estava na presença do rei quando ele respondeu. Então orei ao Deus dos céus. E aqui é a chave para muitas das nossas decisões. Em vez de tomar a decisão impossível, em vez de falar aquilo que vem à cabeça, então orei ao Deus dos céus, e depois de orar, eu respondi. O pedido dele é voltar para Jerusalém, reconstruir os muros, reconstruir as portas, fazer a nação se reerguer. E o meu pedido ao Senhor, eu peço que você ore, é para que a gente ajude a nação a se reerguer, ajude a igreja a se reerguer, que a igreja busque a Deus pelo que Ele já fez por nós, para que os falsos profetas sejam desmascarados, para que as falsas igrejas sejam desmascaradas, para que o verdadeiro evangelho progrida
e a gente possa antecipar a vinda do Senhor, pregando o evangelho genuíno. Essa é a minha oração. E através dessa oração, a gente vai ver o que Deus vai fazer. Eu creio que Deus vai fazer um milagre na sua casa. Eu creio que Deus vai fazer um milagre na minha casa, através do verdadeiro evangelho, da palavra do Senhor. Tenha um excelente dia. Vamos orar. Pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença, nós te pedimos e clamamos por misericórdia. Senhor, a Tua igreja precisa, Senhor, de homens que defendam o Evangelho, de apologetas que defendam o Evangelho e que mostrem o Evangelho verdadeiro. Pai, me coloco à Sua disposição para pregar o Teu Evangelho, para ser um vaso usado nas Tuas mãos. Abençoe, Senhor, a nossa audiência aqui, as pessoas que nos assistem, as pessoas que estão conosco, as pessoas que estão aprendendo. Abre o coração delas, a mente delas, para que a palavra genuína entre e que elas não ouçam outras vozes, que elas não ouçam outros pastores, mas que ouçam realmente os pastores que falam a palavra de Deus. Pai, nos ajude, Senhor, a nos aproximar de Ti através do verdadeiro Evangelho. Tapa os nossos ouvidos quando for algo que vai nos prejudicar espiritualmente. Feche o nosso coração quando for algo que vai nos prejudicar espiritualmente. Mas abra, escancare os portões dos nossos corações, dos nossos ouvidos, para ouvir o verdadeiro Evangelho. Isso que nós te pedimos. Nos abençoa. Abençoa os teus filhos que estão nos assistindo, as tuas filhas que estão nos assistindo, a família deles. Guarde-nos, Senhor, com as tuas mãos potentes, debaixo das tuas asas, onde nós realmente estamos seguros, e que os nossos ouvidos estejam bem abertos, Senhor, com os nossos corações totalmente abertos para ouvir só que o verdadeiro Evangelho. Só o verdadeiro Evangelho é o que a gente quer ouvir, Senhor. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Cuidado com o que você ouve. Cuidado onde você vai. Cuidado. Antes de responder, antes de fazer qualquer coisa, faça o que Neemias fez. Ore ao Senhor e peça direção a Deus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos direcione e nos dê aí a motivação, né? As forças e a coragem para pregar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho do poder de Deus para a salvação de almas, tá bom? Deus abençoe. Tenha um excelente dia na presença do Senhor. Ore por este projeto, tá bom? Fique na paz.